Fala aí, galera, vamos dar continuidade então aos nossos conhecimentos aqui, aprendizados a respeito do estudo do movimento, tá bom? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o movimento uniformemente variado ou movimento retilíneo uniformemente variado. Por que ele usa esse termo, né? Nós já vimos até as últimas aulas o movimento uniforme. Como você tem certeza que um movimento é uniforme? Fique de olho nas características. O movimento uniforme possui velocidade constante, ou seja, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. O movimento uniformemente, o nome já diz variado, tá? Ele vai variar uniformemente, ou seja, a sua velocidade deixa de ser constante e passa a ser uma velocidade variável. Tá? Então eu tenho uma velocidade inicial, por exemplo, um carro que aumenta a sua velocidade em uma rodovia, por exemplo. Então ele estava a 100 km por hora e ele acelerou, aumentou sua velocidade para 120 km por hora. Tá certo? Então, neste tipo de movimento, eu vou ter aí um movimento uniformemente variado. Haverá então um progresso, um aumento em sua velocidade. O mesmo acontece se eu diminuir a velocidade. Estou andando com o meu carro numa rodovia e eu vejo lá na frente um obstáculo, um acidente, uma árvore que caiu, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que frear o carro. Consequentemente, eu vou diminuir minha velocidade e eu vou desacelerar. Então entra aí com uma desaceleração, tá certo? Então continua sendo um movimento uniformemente variado porque eu variei a minha velocidade, tá bom? Então dentro do movimento uniformemente variado, a aceleração agora é constante, certo? E a velocidade, então como eu já disse, ela é variável. Ok, pessoal? Bom, então a formulinha que nós vamos utilizar, a equaçãozinha que nós vamos utilizar para calcular a aceleração inicialmente, né, a mais simples, depois tem outras aqui que nós vamos chegar lá, tá bom? Essa equaçãozinha aqui, ó, a aceleração é igual a variação da velocidade pela variação do tempo, tá? Essa aceleração, ela pode ser medida, e geralmente é medida, né, nos exercícios, em metros por segundo ao quadrado, tá? Mas ela também pode estar em quilômetros por hora por segundo, ou ela pode estar em quilômetros por hora ao quadrado, tá? Mas geralmente os exercícios trabalham com metros por segundo ao quadrado. E aí, nesse caso, a sua velocidade inicial, final, ela vai ter que estar em metros. O seu tempo, né, do exercício, da situação, problema que ele te colocar aí no exercício, vai ter que estar em segundos, né? Tá? Senão você não consegue trabalhar com ele. Então tem que ficar atento a esses detalhes importantes aí dentro dos exercícios e das situações que ele vai te colocar aí para poder resolver. Ok, pessoal? Tudo bem? Tá? Bom, o nosso movimento uniformemente variado, ele vai poder ser um movimento acelerado ou um movimento retardado. Tá? Quando que ele vai ser acelerado? Quando o módulo da velocidade escalar aumentar no decorrer do tempo. Como assim o módulo, professor? Porque se a gente pega uma velocidade, lembra? Mesmo que o sinalzinho dela seja negativo, em módulo eu vou usar apenas o valor absoluto do número. Consequentemente, eu vou pegar um valor sem o sinal. Tá? Então, ele começou negativo, mas ele vai aumentando. Certo? Por exemplo, em módulo. Então, ele começou de menos 5, foi para menos 10. Mas diminuiu, é verdade. Mas em módulo ela aumentou, não foi? Então, se ela aumentou em módulo, pessoal, o movimento é acelerado, tá? Um outro detalhe que eu vou conseguir analisar se o movimento é acelerado ou retardado, ele vai ser acelerado quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal. Ambas positivas, ambas negativas, velocidade e aceleração, eu vou ter um movimento acelerado. Então, ó, a velocidade aumentou em módulo no decorrer do tempo, acelerado. Aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, positivo ou negativo, movimento acelerado. E quando que esse movimento vai ser um movimento retardado? Tá?
quando o módulo da velocidade diminuir no decorrer do tempo. Então pensa assim, ó, a velocidade estava a menos 10, foi para menos 5, ela aumentou. Professor, ela aumentou? Aumentou. Menos 5 é maior do que menos 10. Só que em módulo ela diminuiu, correto? Tira o sinal, de 10 para 5 ela diminui. Então, pessoal, o que nós vamos entender aí? Que ela diminuiu em módulo, eu tenho um movimento retardado. Ou, uma outra forma de eu analisar isso, essa velocidade e a aceleração têm sinais opostos. Se uma for positiva e outra negativa, movimento retardado. Tudo bem então? Tá aqui a descrição do que eu falei, certo? Fica mais fácil para que vocês consigam diferenciar o movimento de acelerado para o movimento retardado. Bom, aí nós temos as equações horárias do movimento uniformemente variado. São essas duas equaçõezinhas aqui, tá? Uma é a função horária da velocidade, que é o que a gente costuma chamar de VOAT. V igual a V0 ou VO, tanto faz, mais AT. Quem que é esse V? O V é a velocidade final que um móvel atinge num certo espaço durante um período de tempo. Tá? Então, velocidade que o móvel atinge num certo espaço durante um período de tempo. Essa velocidade final ela pode ser maior do que a inicial, que é o V0, ou VO de origem, ou V0, VI de inicial, tanto faz. Alguns livros apresentam de formas diferentes, tá bom? Então, o V0 é a velocidade inicial. Então, a velocidade final ela pode ser maior. Quando que ela vai ser maior? Quando o carro estiver acelerando, aumentando a velocidade. Quando que ela vai ser menor do que a final? Quando o carro estiver desacelerando. No caso que eu comentei com vocês, quando que ele vai acelerar? Quando eu saio do semáforo, o semáforo abriu, eu saio, eu acelero o carro, ele vai aumentar a velocidade. Ele estava em repouso, automaticamente para ele entrar em movimento ele tem que aumentar a velocidade dele. Beleza? Tá. Quando que ele diminui a velocidade? Mesma situação, eu estou andando, vejo o sinal vermelho lá na frente, o que eu tenho que fazer? Pisar no freio. O meu carro vai diminuir a velocidade, ele vai desacelerar. Tá bom? Então, velocidade final, velocidade inicial, A, obviamente, aceleração, e T é o nosso tempo. Ok, pessoal? Então, esse é o VOAT, tá? É a função horária da velocidade. Beleza? Aí eu tenho também a função horária dos espaços, tá? Que é o sovetão. Lembra lá do sorvete, do movimento uniforme? É S igual a S0 mais VT? Agora esse aqui aumentou, tá? É o sorvetão. É S igual a S0 mais V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Certo? Quem que é o S? O S é o espaço total que um móvel vai percorrer. Tá? O S0 é de onde ele parte. Professor, mas o S0 vai ser sempre zero? Não, vai depender de onde ele está na linha, tá? de movimento, né? na reta numérica, por exemplo. Onde ele está? De onde ele partiu? Por exemplo, eu parti do KM 22. Tá? Eu vou até o KM 42. Qual que é o meu espaço final? Qual que é o meu KM final? 42. Qual que é a variação do meu espaço? É diferente, tá? De 22 para 42 eu variei 20 km, né? Não quer dizer que o 20 seja o meu espaço final. Acho que deu para compreender aí, tá? V0 é a velocidade inicial com que eu parto, certo? Naquele estudo do movimento nem sempre ela vai ser zero, tá? Volto a falar. Eu saí do semáforo com velocidade zero, tá bom? Aí acelerei meu carro, cheguei com ele até 30 km por hora. E aí eu peguei uma estrada, eu vou aumentar um pouco mais a velocidade, partindo desse 30. Então, nesse momento, meu 30 vai ser minha velocidade inicial. Era 0, fui até 30, de 30 para 100. Então, de 30 para 100, eu aumentei a minha velocidade, eu vou pegar nesse espaço aí, tá bom? Continua sendo o tempo, tanto ao quadrado quanto normal aqui. O A é a aceleração e vai ser sempre aqui pela formulinha dividido por 2. Tudo bem, pessoal? Até aqui, ok? Nós temos mais uma equação, que é a equação de Torricelli. Vou colocar para vocês aqui também. Preciso apagar a lousa, tá? E já coloco a equação de Torricelli para vocês aqui também, ok? E para concluir, então, o conceito, antes de irmos para os exemplos, tá? Essa aqui é a equação de Torricelli. Torricelli é um físico italiano, tá? Ele analisou algumas equações do movimento e deduziu essa equação para nós, tá? Que é o V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. V, velocidade final, V0 inicial,
aceleração e variação do espaço, tá? O pessoal costuma utilizar essa formulinha com o voo voando com 2 asas deltas, ou vovô voando com 2 asas deltas, não importa, tá? Aí você consegue dar uma relembrada aí quando for utilizar a equação. Aí talvez você se pergunte assim, professor, mas qual das equações eu vou utilizar? Voat, Sauvetant ou Torricelli? Ou a outra da aceleração lá, ΔV sobre ΔT? Depende, pessoal, depende do que o exercício vai te dar e depende do que ele vai te pedir. Então muitas vezes vai ser mais fácil utilizar o Torricelli, muitas vezes vai ser mais fácil utilizar o Voat, até o Sauvetant em alguns momentos, então vai depender do exercício, tá bom? Então nós vamos fazer agora alguns exemplos aí, tempo de apagar a louça, organizar, e nós vamos fazer alguns exemplos, exercícios aí, questões de vestibular, Enem, concurso, e aí a gente vai conseguir entender a aplicação da matéria aí no cotidiano e nas questões de vestibular também. Fechado? Vamos lá então. Vou de volta então, galera, para poder fazer os exemplos, tá? Vamos lá para o exercício 1 do nosso primeiro exemplo. Fala assim pra gente, ó. Um automóvel trafegando em linha reta com aceleração constante aumenta sua velocidade de 10 metros por segundo para 20 metros por segundo em 20 segundos. O exercício pergunta o seguinte, então, a distância percorrida pelo automóvel durante esses 20 segundos foi de... Bom, então agora, vamos lá, ó. Nós temos velocidade inicial de 10 metros por segundo. Velocidade final, se você quiser colocar um VF para você não se confundir, não tem problema nenhum, tá bom? Velocidade final de 20 metros por segundo, num intervalo de tempo de 20 segundos. Tá? Como houve um aumento na sua velocidade, eu tenho certeza que este automóvel tem uma aceleração. E eu só vou conseguir descobrir o espaço, a distância percorrida, se eu souber essa aceleração. Certo? Bom, nós vimos que a aceleração, nós temos aí diversas formas de calcular. Eu gosto muito de usar o Voat, tá? Mas se você achar mais fácil utilizar a formulinha aqui da velocidade, que é ΔV sobre ΔT. Quem é o ΔV? É a velocidade final menos a inicial. Então aqui ficaria pra gente 20 menos 10, correto? Sobre o ΔT. Quem que é o ΔT? 20 segundos, é a variação do tempo que demorou aí, né? Então, vai ficar 20 menos 10, 10 sobre 20, e vai dar meio. Aí, ó, estou falando da aceleração, a minha velocidade está em metros por segundo e o meu tempo em segundos. Então, vai ficar meio metro por segundo ao quadrado, ok? Peguei algo assim, estava elevado ao quadrado, já sei que é a aceleração, não tem como ser a velocidade, só para não confundir, tá bom? Bom, muito bem, descobri que a aceleração vale meio metro por segundo ao quadrado, então agora eu consigo achar o espaço. Professor, quem que eu vou usar? Torricelli? Voat? O Voat não dá, poderia ter usado o Voat para poder achar a aceleração, né? Ó, se eu usasse aqui V igual a V0 mais AT. Eu tenho V, 20, tenho V0, 10 e tenho tempo, acharia o A. Ok? Tá? Era uma opção, certo? Mas utilizamos ali a formulinha básica, foi direto, não teve problema nenhum, tudo bem? E agora? Bom, agora eu posso usar o Sauvetant, certo? Por que o Sauvetant? Porque eu quero descobrir o espaço total. Como ele não me deu o espaço inicial, vai ser 0, tá? Eu tenho a velocidade inicial e tenho o tempo e a aceleração. O tempo, aliás, e a aceleração. Então ficou fácil, né? Mas se eu usar o Torricelli é mais prático ainda, pessoal, porque olha só, ó, vamos colocar o Torricelli aqui, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2 vezes a ΔS. Ó, quem é o V? O V é 20, então vai ficar 20 ao quadrado igual, V0 é 10, 10 ao quadrado mais 2 vezes A. Quem é o A? O A é meio. Ó, simples de tudo, não é? Então, ó, olha só, vai ficar assim, ó, 400 igual a 100 mais 2 vezes meio vai dar 1 ΔS. Olha que simples então, hein? Vou passar o 100 para cá, vai ficar então ΔS igual a 400 menos 100, 300 metros. Então, esta
foi a distância percorrida pelo móvel, tá? Por esse automóvel aí, durante esses 20 segundos. Para nós, no exercício, alternativa B de bola. Ok? Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, se quiserem copiar aí a resolução do primeiro exemplo, fiquem à vontade para que nós consigamos, então, fazer o nosso segundo exemplo. Exemplo 2, então, pessoal, ele diz assim para nós. O móvel, partindo do repouso, se desloca ao longo dos eixos dos X em um movimento retilíneo uniformemente variado de acordo com a figura. Tá? Podemos afirmar que a equação do movimento para a posição em metros do móvel em função do tempo é, equação do movimento em função do tempo. Então, a posição dele em função do tempo. Equação horária dos espaços. É o sorvetão. O que o exercício quer? Ele quer que você monte o sorvetão. Só isso. Tá bom? Tá? Quem que nós não vamos substituir o sorvetão, em hipótese alguma, sim, que vai ter um valor fixo. Tá? Nós vamos substituir, obviamente, mas que não vai ter um valor fixo. Então, em todo o exercício, o S final e o T, eles não vão ter um valor fixo, tá? Esse T e esse outro T aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque o espaço está variando conforme o tempo. Quanto mais o tempo aumenta, mais o espaço ou aumenta ou diminui, tá certo? Então, o tempo e o espaço final, eles são variáveis. Para cada exercício, o espaço inicial é o mesmo, né? Tem um para cada exercício, a velocidade inicial para cada exercício é uma e a aceleração também para cada exercício é uma. Ok? Bom, olhando aqui no desenho que vocês veem aí no exercício, vocês reparem o seguinte, diz o exercício que ele partiu do repouso, então a velocidade inicial dele também é zero. Opa, então eu vou ter que descobrir aqui, na verdade, quais itens. Então eu vou ter que descobrir o S0, o V0 e o A. Ok? Tá? Professor, mas e esse 2 segundos aqui? É o tempo que ele demorou para ir do espaço 5 até o espaço 25. Somente isso. Tá bom? Que vai me ajudar a calcular a aceleração. Então, sabendo que a velocidade dele inicial é zero, pessoal, ali onde tem V0, eu vou substituir por zero. Então, aqui vai ficar zero. Correto? Tudo bem? Tá? Bom, e o espaço inicial? Eu tenho de onde ele partiu? Lembra que eu falei da reta numérica lá durante a explicação? Ele está aqui na reta numérica, no eixo dos X, como disse o exercício, certo? E ele está partindo daqui, tempo zero, espaço inicial dele vale 5, medido em metros. Então, 5 metros é o espaço inicial dele. Então, eu já sei que o S0 eu vou substituir por 5. E o que está faltando achar lá? A aceleração. Porque S e T não tem valor fixo, tá certo? Estou frisando isso para a gente não esquecer desse detalhe. Então eu tenho que achar a aceleração. Como é que eu vou poder achar essa aceleração? Bom, eu tenho tempo, espaço inicial e espaço final. Tá? Então eu tenho a variação e tenho a velocidade inicial também. Então como é que vai ficar para nós isso daí? Vai ficar assim então, S, qual que é o espaço final dele? Espaço final, 25. Ok? Tá? Igual. Então nós vamos utilizar o próprio sorvetão para poder determinar então essa aceleração dele, tá certo? Então, por que o próprio sorvetão? Dá uma olhadinha que interessante. Então, eu tenho S? Tenho, é o espaço final, 25, ok? É igual, vai seguindo a formulinha. S0 eu tenho? Tenho, 5, correto? Mais V0 eu tenho também, é 0. Certo? Diz que ele partiu do repouso. Toda vez que falar que partiu do repouso, velocidade inicial 0. Vezes o tempo. Qual foi o tempo que ele demorou? 2 segundos. Mais a aceleração que eu quero descobrir, vezes o tempo. Qual que é o tempo? Aqui, 2 segundos ao quadrado sobre 2. Agora eu resolvo essa equaçãozinha e acho o valor da aceleração. 0 vezes 2 é 0. Esse 5 passa para cá negativo, vai ficar 25 menos 5, 20. Igual. Aí aqui, 2 ao quadrado, 4. 4 divide por 2 vai ficar 2A. Ó que simples. Passa o 2 dividindo aqui,
a aceleração vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração, que era o item que faltava lá na minha formulinha. Então, olha só, eu descobri que o A vale 10, certo? Como vai ficar, então, a nossa equação final lá desse exercício, então? Então, ela vai ficar assim, ó, vamos lá. S, que eu falei que não substitui, correto? Tá bom? Igual a S0. Quem é o S0? 5. Mais... Aí, pessoal, olha só. V0 é 0. Então vai ficar 0 vezes o T, que também não substitui, tá? Por um valor fixo, ok? T mais o A, que vale 10 T ao quadrado sobre 2. Será que a gente consegue dar uma reduzida aqui, ó? Claramente que sim, certo? E é interessante que no enunciado ele usa o X nas alternativas e no enunciado ele usa o X. Então esse X é o próprio S. Tá? Então para colocar igual está aí na alternativa, então ficaria assim, ó, X é igual 5, que está sozinho aqui, 0 vezes T é 0, e aqui eu posso dividir o 10 por 2, então vai ficar assim, ó, mais 5T ao quadrado. Esta é a resposta para o nosso exercício, que é a nossa alternativa C. X igual a 5 mais 5T ao quadrado. A alternativa C. Ok, pessoal? Exemplo 3. Exemplo 3 fala assim pra gente. Um trem percorre um trajeto de modo que sua velocidade aumenta ao longo do tempo. Em determinado momento, sua velocidade escalar é de 90 km por hora. E 5 segundos depois, sua velocidade escalar média é de 26 km por hora. Aí o que o exercício pede pra gente? A aceleração escalar média do trem entre os dois instantes é igual a... Tá? Vamos lá então, pessoal. Ó, ele tinha a velocidade inicial, tá? nesse período ou nesse percurso que o exercício está pedindo, de 90 km por hora. Acelerou, aumentou sua velocidade para 126 km por hora no período de 5 segundos. De quanto foi essa aceleração? Lembra que eu falei para vocês que tinha que tomar cuidado, né, com os detalhes de velocidade estar em km por hora? Porque as alternativas estão em metros por segundo. Então a gente precisa transformar essas duas velocidades para km por hora. Lembra como é que eu... para metros por segundo, aliás. Lembra como é que eu faço? Divido por 3,6. Quando eu divido 90 por 3,6, aí eu tenho 25 metros por segundo, professor. É isso aí, tá? Quando eu divido 126 por 3,6, essa também já sei, vai dar 35. É isso aí mesmo, tá? 35 metros por segundo. Beleza? Bom, tem o V0, tem o V final, tem o tempo, quero descobrir o A. Quem que eu vou utilizar? Você pode utilizar de novo a formulinha direto, tá? A igual a ΔV sobre ΔT, ou o VOAT, Torricelli não, VOAT, né? Então ó, o VOAT vai ficar assim. Vamos colocar ele aqui com a nossa colinha. V igual a V0 mais AT. Quem é o V? Ó, esquece aqueles valores, tá? O V final é 35, porque ele aumentou a velocidade. O V inicial, 25, certo? O A a gente quer descobrir no intervalo de tempo de quanto? 5 segundos. Ó que simples. Passo 25, vai ficar 10, tá certo? Porque vai ficar 35 menos 25, 10 é igual a 5A. Passo 5 dividido aqui, acabou o problema. Encontra a resposta do exercício. Então A vai valer pra gente 2 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração pedida no exercício, cuja alternativa é a resposta B. Novamente o B aí, né? Fizemos no primeiro exemplo também. Agora no terceiro exemplo, a alternativa B. Ok, turminha? Sem problemas aí. Simples demais, né? Podem copiar também. O exemplo 4 fala assim pra gente. Um motorista viajando em seu carro a 90 km por hora
percebe uma árvore caída na pista a 60 metros de distância. Ao acionar os freios, o carro desacelera a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Com base nas informações dadas, é correto afirmar que o carro... Então vamos analisar, pessoal. Então é assim, ó. O cara vinha andando com o carro dele, tá? Percebeu, num dado momento lá, que a 60 metros de distância dele, do carro, no caso dele também, óbvio, tinha uma árvore caída no meio da estrada, bloqueando a estrada. Qual seria a sua reação? Pisar no freio, não é verdade? Tá? E qual que é o objetivo deste pisar no freio? É parar o carro antes de colidir com a árvore. Então o exercício me dá as informações. Eu preciso saber se ele conseguiu parar o carro antes de colidir com a árvore ou não. Bem, eu tenho a velocidade inicial dele 90 km por hora, ok? Tá? Como o espaço aqui está em 60 metros, eu preciso transformar essa velocidade para metros por segundo, tá? Nós já fizemos isso, ficou fácil, que no outro exercício nós já tínhamos feito esses mesmos 90, então eu divido por 3,6, tá? Vai dar 25 metros por segundo, ok? Então esta é a velocidade inicial dele. Professor, e qual vai ser a velocidade final? Então a velocidade final vai ser de 0, tá? Subentende-se que a velocidade final é 0, ok, pessoal? Tá. Ele disse que o carro desacelera a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Esses 5 metros por segundo ao quadrado, então, pessoal, eu não posso esquecer de colocar um negativo aqui, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Ah, mas isso não está escrito no exercício, mas está escrito que ele desacelera. Então, gravem isso aí. Toda vez que a velocidade diminuir de um móvel, ele estará desacelerando. Consequentemente, essa desaceleração vai provocar uma aceleração negativa. Ok, pessoal? Não se esqueçam disso, tá bom? Bom, se ele estiver acelerando, automaticamente esta aceleração vai ser para a gente tão positiva. Fechado até aqui? Bom, então vamos lá. Vamos descobrir o quanto que ele vai rodar até parar. Se ele vai parar antes de 60 metros ou depois. Se ele parar depois é porque ele colidiu, tá? O que eu posso utilizar? Bom, eu tenho a velocidade inicial, tenho a final e tenho a desaceleração ou a aceleração, certo? Se eu pensar no Torricelli, ó, eu tenho lá v ao quadrado igual v0 ao quadrado mais 2a delta s. Eu consigo descobrir o espaço que ele percorreu se ele tivesse conseguido parar, ou se ele conseguiu parar. Vamos fazer então e determinar o espaço que ele vai ter que percorrer até a parada? Então, o espaço vai ser o seguinte, ó, velocidade final. Qual é a velocidade final? É 0, tá? E a inicial? A inicial é 25, porque ele estava a 25 e pisou no freio. 2 vezes A, quem é o A? Ó, o A é menos 5, certo? Vezes o ΔS que a gente vai descobrir. Então, ó, 0 ao quadrado é 0, 625, 2 vezes menos 5 vai dar menos 10 ΔS. O que eu faço? Pego esse menos 10, passo para cá, mais 10. Mais 10 ΔS com 0 fica 10 ΔS, ok? 10 ΔS igual a 625. Eu vou descer o 10. Então, 625 dividido por 10, olha o que vai acontecer, pessoal. Vai dar 62,5 metros. Tá? Isso indica que ele não conseguiu parar antes de colidir com a árvore. Porque para que ele conseguisse parar com esta velocidade e com essa desaceleração, ele teria que ter um espaço de 62,5 metros. Mas ele só tinha 60. Bom, vamos ver pelas alternativas se a gente já consegue resolver o exercício. Alternativa A, não colidirá com a árvore. Errado, porque ele vai colidir, certo? Alternativa B, irá colidir com a árvore a uma velocidade de 30 metros por segundo. Por que não pode ser essa alternativa? Porque se ele estava a 25 e ele freou, obviamente ele não vai aumentar a velocidade para 30. Então já não pode ser a B também, embora ele vai colidir com certeza, tá bom?
Letra C, não irá colidir. Então, já elimino também. Letra D diz assim, irá colidir com a árvore a uma velocidade de 65 km por hora. Será? Ou irá colidir com a árvore a uma velocidade de 18 km por hora. Bom, o que eu preciso descobrir então? A velocidade final dele após percorrer esse 62,5? Não. O 62,5, a velocidade final dele vai ser 0. Então eu preciso descobrir qual é a velocidade quando ele percorre 60 metros. Utilizo então um outro Torricelli. Por que um outro Torricelli? Novamente, eu quero descobrir o V final, então vamos colocar aqui, V final ao quadrado é igual. O V inicial continua sendo os 25, certo? Tá? Mais 2 vezes o A, que vale menos 5, vezes o ΔS, que é 60. Só por que você já não fez isso logo no começo, para poder descobrir qual a velocidade final dele? Porque eu precisava saber se ele ia parar antes ou depois da árvore. E aí eu descobri que ele vai parar depois da árvore, que ele precisaria 62,5 metros para poder parar. Ok? Então vai ficar assim, V ao quadrado é igual a 625. Aí se liga aqui, 2 vezes menos 5, menos 10, vezes 60, menos 600. 625 tirou 600, vai ficar 25. Então V é raiz de 25, correto? Tirou, ficou 25. Esse quadrado vem como raiz. Qual é a raiz de 25? Isso, muito bem. 5 metros por segundo. Bom, esta é a velocidade com que ele vai colidir com a árvore. Mas as alternativas estão em km por hora. Não tem problema. A gente multiplica isso daqui por 3,6 e acha 18 km por hora, que é a velocidade com que ele choca-se na árvore. E para nós, resposta alternativa I. Pessoal, ok então? Muito bem, fizemos 4 exemplos, assistam esses exemplos com calma, tá? E depois realize os exercícios que estarão lá para vocês no Google Sala de Aula. Fechado? Até a próxima então.